Converso agora com o economista e especialista financeiro Matheus Martins. Olá, Matheus, boa noite. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no RF News. Boa noite, Tatiana. O prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade. Matheus, o que explica essa diferença tão marcante entre as diferentes faixas de renda? Muito bem. Como a própria reportagem mencionou muito bem, o perfil de consumo, tanto do trabalhador de renda mais baixa, ele tem um perfil de consumo de alimentos, de bens mais essenciais. E o perfil de consumo da renda mais alta, ele faz consumo de produtos mais exclusivos. E o que aconteceu? Houve uma desaceleração de fevereiro para março. Então, a inflação foi menor no mês de março. Como a gente viu os números, em fevereiro a inflação foi 0,83%. Em março, 0,16%. Porém, o que mais puxou essa desaceleração foram as passagens aéreas. Isso fez com que o índice de ajuste de preço caísse, desacelerasse. E quem geralmente consome passagem aérea é a população de maior renda. Os alimentos também desaceleraram. Isso fez com que o consumo de toda a população, do mais pobre ao de maior renda, também diminuísse. Porém, alguns alimentos ainda puxaram para cima. Por exemplo, cebola, tomate, eles puxaram uma inflação mais alta, que são produtos básicos da família mais pobre. Por isso que acabou tendo um desequilíbrio entre como a população de renda menor sentiu a inflação em comparação à população de renda mais alta. E qual é o impacto da variação dos preços dos combustíveis na inflação das diferentes faixas de renda? O combustível ele tem um impacto maior dentro da população de menor renda. Porque se a gente tem um aumento no preço dos combustíveis, consequentemente, o preço do alimento fica mais caro porque o frete ele acaba aumentando. Então, o custo de transporte ele é maior e isso impacta na entrega dos alimentos até os mercados, dos produtores até o consumidor final. Isso faz com que quem mais consome alimento de base é a população mais pobre. Portanto, o aumento no preço dos combustíveis vai impactar, e a gente vai provavelmente sentir esse aumento nos próximos dias, nos próximos meses, por conta do cenário internacional. Então, haverá um impacto para a família de menor renda no preço dos alimentos. Sem contar que isso pode gerar também desdobramento em preço de transporte público, em preço de transportes urbanos. Pode impactar também para a população de menor renda. E quais são as implicações econômicas e sociais? A implicação econômica e social quando a gente tem uma inflação maior que prejudica mais a população de renda mais baixa, o que acontece? O orçamento dessas famílias já é mais apertado. Uma população que ganha 2 salários mínimos, ela acaba tendo bastante gasto essencial, fixo mesmo. Gasto com moradia, gasto com conta de luz, conta de água, que são os gastos básicos para a manutenção da casa. E aí ele tem menos oportunidades para gastar com aquilo que ele quer, com o lazer, com o entretenimento e até mesmo investir. Então, o impacto disso faz com que, muitas vezes, as famílias tenham que acionar reservas ou passar por uma situação que pode levar até um endividamento, porque você tem que sobreviver, pagar o seu mês, e o impacto da inflação em produtos mais essenciais, você não tem como evitar o consumo, você não tem como deixar de comer. Isso pode gerar um aperto no orçamento, e aí quem acaba sofrendo, um desequilíbrio, vamos dizer assim, pode resultar numa desigualdade social. Então, com certeza, a inflação é muito mais preocupante para aqueles que têm um orçamento mais apertado. Então, esse é o impacto social, a gente precisa, claro que o governo tem essa preocupação com o controle da inflação justamente por conta disso. Quem acaba sofrendo é a maioria da população. E quais são as perspectivas para a inflação nas diferentes faixas de renda para os próximos meses, considerando o cenário econômico atual? Perfeito. A gente acabou de ver uma matéria também do Jornal da Rede Família que falou sobre o cenário internacional, sobre a guerra Iraque que está acontecendo hoje, vai fazer com que isso pressione o dólar. O dólar já bateu 5,27.
E a intenção, se isso se prolongar, esse conflito internacional, o dólar vai aumentar ainda mais. O que acontece? Os preços dos nossos combustíveis, né, se interferem muito com o dólar. Se o combustível sobe, a gente acabou de falar, isso gera um impacto em custo de transporte, custo de alimento, custo de produtos essenciais básicos da cesta do consumidor de menor renda. Então, o que a gente pode esperar para os próximos meses, os próximos dias, é esse cenário, essa sensibilidade. Já o Petrobras já começou a sinalizar um aumento dos combustíveis, então logo a gente vai começar a sentir o impacto disso no dia a dia. Sem contar que o combustível ele é utilizado no deslocamento do nosso dia a dia também, né? Então isso, com certeza, é o que a gente deve sentir nos próximos dias e nos próximos meses. Porém, hoje a gente pode considerar que o governo tem uma política de controle da inflação que está sendo bastante eficiente. Já passamos por diversas revisões da projeção da inflação. A meta de inflação para 2024 é 3%. Sendo que ela pode oscilar 1,5% para cima ou 1,5% para baixo. Ou seja, ir de 4,5% a 1,5%. E a inflação desse ano está em 1,42%, com a projeção dela chegar em 3,71%. Ou seja, ela deve ficar dentro desse intervalo de autorizado, vamos dizer assim, de variação da inflação. Então, tem sido efetivo o controle da inflação por meio, das políticas que estão sendo adotadas econômicas, porém, não tem como se blindar tanto do cenário internacional que deve impactar os próximos meses. Matheus, muito obrigado pela sua participação aqui no RF News. Obrigado. Até a próxima.